FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. Esta é uma edição especial do FEAC na Escuta. O podcast foi totalmente produzido pelos jovens mobilizadores do projeto Sintonizando na Transformação. E o tema de hoje é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A apresentação é de Thomas Cabral. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que estejam ouvindo esse podcast. Eu sou um mobilizador do Sintonizando na Transformação. Meu nome é Thomas Cabral, eu tenho 19 anos e hoje eu tô aqui para apresentar um tema do podcast junto a outros adolescentes, que o tema é sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Meu nome é Rubens, tenho 19 anos e moro no Jardim Campos Elíseos. Meu nome é Maikele, tenho 17 anos e eu moro lá no Parque Fazendinha. Eu tô aqui também com duas convidadas do Comec, que é a Charlene Magalhães, pedagoga e orientadora de medida de liberdade assistida, e a Raquel Rocha, assistente social, especialista em infância e violência doméstica. A gente quer agradecer, o convite de estar aqui participando com vocês. É muito bom estar aqui com vocês, para a gente falar desse tema que é tão importante, dessa campanha. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho, sobre o Maio Laranja, sobre o 18 de maio, esse tema que ressalta aí nesse mês. Isso, então a gente quer perguntar para vocês o que vocês já ouviram falar ou o que vocês conhecem sobre 18 de maio. 18 de maio é algo que vocês já ouviram falar? Maio Laranja é algo que vocês já ouviram falar? O que vocês sabem sobre esse tema? Eu já ouvi falar, É um dia de luta, contra a escravidão sexual, contra o combate à coisa sexual de crianças e adolescentes. Para mim é uma data muito importante, porque isso é uma coisa que é bom a gente ser debatido na sociedade, justamente porque tem muito tabu sobre isso. E, enfim, é isso que eu conheço. Então, na minha concepção, esse dia deveria até ser um feriado, porque o mundo todo deveria parar para contribuir para isso, para essa causa, que é um dia muito importante. Realmente, não é só apenas um dia, é um dever existir esse dia. Acho que o que o Thomas traz é importante, que não é só um dia. A gente tem que pensar nesse tema cotidianamente, um tema super importante que acontece todos os dias. E vocês sabem dizer por que o 18 de maio? Por que esse dia? Particularmente não. Para mim é um dia de uma luta por essa causa, Mas como surgiu, enfim... Tá. Esse dia ele foi instituído como um dia nacional desse combate no ano de 2000 só. Então, desde 2000 que a gente fala do 18 de maio. Entretanto, essa data foi escolhida por um crime que aconteceu no Brasil no dia 18 de maio de 1973. Então, havia uma garotinha de 8 anos, a Araceli. Então, a Araceli, ela representa essa causa do 18 de maio. Na ocasião, ela foi sequestrada na saída da escola, E ela foi mantida em cárcere, ela foi estuprada, ela foi violentada, ela foi drogada. Então, assim, ela sofreu muitas violências e o corpo dela foi localizado 6 dias depois com esses sinais de violência. O corpo dela já estava em decomposição, então foi uma coisa que mobilizou muito a cidade. Isso aconteceu lá em Vitória do Espírito Santo, em outro estado, mas aqui no Brasil, E como isso aconteceu em 1973, as coisas naquela época eram um pouco diferentes de hoje. Tem coisas que não são tão diferentes. Por exemplo, naquela ocasião, houve uma investigação criminal, para punir quem fez isso com essa garotinha. E esse crime segue impune até os dias de hoje. Tem mais de 40 anos que isso aconteceu e ninguém foi punido pela morte da Araceli, O que se sabe é que os suspeitos, eles eram jovens e um pai de um dos jovens
de uma classe social importante do Espírito Santo, né? Eles eram influentes na cidade e eles foram julgados. Um primeiro juiz, então, condenou essas 3 pessoas, mas um segundo juiz, como eles recorreram, acabou aí absolvendo eles desse crime que segue impune até hoje. Então, para além da questão da violência da Araceli, a gente está falando também de impunidade desse crime, que é de ordem de abuso, de violência, uma violência bem significativa. Então, por isso que foi instituído o 18 de maio. Quando a gente fala nesse tema, né, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, vocês sabem diferenciar o que é abuso e exploração? Eu sei muito bem diferenciar, assim. O abuso é quando a pessoa é violentada sexualmente. Ou, deixa eu ver, ou de outras maneiras, né? Escravidão, isso daí é abuso. Agora, exploração é mais, tipo, ver até onde que essa pessoa consegue chegar, tá ligado? Tá explorando o limite da pessoa. Pra mim, exploração é quando a pessoa acha que pode explorar a pessoa, vamos supor, você vai fazer tal coisa pra mim, senão, sabe? E isso no âmbito sexual. Então, pra mim, o conceito pra mim é esse. Pra mim, assim, é ele querer pegar a menina, né? Fica até a consciência dela, até ela não aguentar mais, e ele querer forçar ela e falar que vai fazer alguma coisa com a família. E até isso ela fica com medo e fica fazendo as coisas com o homem. Vocês trouxeram, né, essas respostas. É muito interessante, porque o abuso, quando a gente fala o abuso sexual, é qualquer estimulação ou satisfação de cunho sexual à criança ou adolescente, né? E a exploração já tem aquela... É tratado também como... quando a criança e o adolescente é tratada como um objeto, né? E tem um cunho na exploração, como você falou, tem um cunho de troca, né? De gratificação, tem um cunho de dinheiro, né? E é importante a gente pensar nessa diferença, porque são situações que são diferentes, mas, como a Charlene trouxe, né? É algo que é violência contra a criança e adolescente. Então, primeiramente, tenho uma dúvida para a senhora aí, que abuso é sempre é abuso. Não tem como, né? Porque se o cara tá fazendo isso contra a vontade da outra pessoa, ele tá abusando, talvez, tipo, ele tá abusando da pessoa, da inocência da pessoa. Ou tá abusando da empatia da pessoa. Porque, independente da idade, isso não acontece apenas com crianças e adolescentes, né? Então, eu quero uma definição entre, tipo, a diferença do abuso e da exploração. Porque, na minha concepção, o abuso é sempre acontece. O abuso é uma situação onde um adulto se aproveita de uma criança, por exemplo, acariciar, ter algum estímulo sexual com essa criança, né? A exploração, ela já envolve uma questão que pode rolar dinheiro. Então, assim, a pessoa chega pro adolescente, vamos supor, ele encosta numa menina de 15 anos e fala assim, vem fazer um trampo pra mim que eu te dou R$50, e coloca ela numa situação de exploração sexual. Então, ela vai fazer favores sexuais pra ele, da forma como ele colocar, em troca de algum benefício. Então, de repente, é uma coisa que essa menina não quer, mas ela está sendo sujeita a isso em troca de dinheiro. Então, vamos supor, ela quer um iPhone, ela quer um tênis, ela quer um dinheiro, ela quer alguma coisa. Só que ela não tem recursos para isso. E aí aparece um abusador, que a gente chama, né? Um violador desse direito dessa menina, e ele propõe isso. Então, ele está explorando essa adolescente. O importante é a gente entender aqui que a gente está falando de criança e adolescente. Vocês acham que essa questão do abuso ou da exploração acontece só com o gênero, só com o tipo de... só com o menino ou com a menina? Eu acho que isso pode acontecer com todas as idades, né? Com todas as pessoas. Claro que às vezes pode ter, estatisticamente falando, pode ter talvez um gênero que ocorra mais, ou uma idade, porém, a gente sabe que pode estar em todos os lares, assim,
né? E é uma situação que pode ocorrer em qualquer classe social, em qualquer família. O abuso e a exploração pode acontecer dentro de casa ou fora de casa, na escola, na rua. Por isso que é importante a gente saber falar desse tema, entender esse tema, entender as diferenças, para quê? Para que a gente possa se conscientizar, para a gente poder mobilizar. Porque vocês conhecem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é a lei que rege a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes, porque eles, no artigo 5º do ECA, traz para a gente que a criança e a adolescente, eles são sujeitos de direitos. Não é uma coisa, criança não é uma coisa, adolescente não é uma coisa. Eles são sujeitos de direitos e eles não podem ter nenhum objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E se ocorrer alguma dessas coisas com crianças e adolescentes, está na lei, está no ECA. É crime. Por isso que quando a gente fala do combate ao abuso e à exploração sexual, porque é crime. E é importante a gente entender também algo que, assim, quem é o papel de cuidar? A criança e o adolescente ainda não estão prontos. Eles estão em desenvolvimento. O próprio ECA traz isso para a gente no artigo 6º, que a criança e o adolescente estão em uma fase peculiar de desenvolvimento. O que vocês acham que isso significa? Estar em desenvolvimento? Quando ela é pequena e está desenvolvendo o corpo, desenvolvendo a mente, e assim vai... Assim, desse negócio de desenvolvimento da pessoa, tem um homem que fica se aproximando da criança ou da adolescente, que tem atração por ela também. E aí, como é que a gente pode cuidar dessas crianças, proteger e evitar que essas situações aconteçam? O que vocês pensam que é possível fazer para evitar esse tipo de violência? Na minha opinião, né, primeiramente, tem que conscientizar as crianças e para que elas não cresçam e se tornem esses monstros, né? O ECA aborda toda essa questão de garantia do direito da criança e do adolescente, né? Então, quando a gente não tem uma idade, assim, com 14 anos, você... dentro dos 14 anos, você também está dentro do ECA. Então, o adolescente até 17 anos e 11 meses. E quando a gente fala dessa questão da responsabilidade, né? É responsabilidade de toda a sociedade, né? Da família, da sociedade em geral, cuidar de nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? É uma forma de negligência quando essas situações ruins acontecem. E quando a gente fala na campanha do Maio Laranja, a gente tem um slogan que fala assim: não faça silêncio, porque o que é de costume que acontecer, né? Como eu estava dizendo para vocês, é das pessoas se calarem, da criança se calar, achar que a criança que está errada, o adolescente que está errado, e os adultos que estão certos em praticar esse crime, esse abuso, essa exploração. Por isso que não faça silêncio, a gente tem que falar sobre esse tema, a gente tem que mobilizar as pessoas e falar do direito da criança, do direito do adolescente, de ter o seu desenvolvimento no tempo certo. Criança e adolescente, a sociedade tem que cuidar, porque a criança, como a Maikele trouxe, né, não está madura ainda. O adolescente ainda está em desenvolvimento, tem coisas que ainda vai fazer parte da vida dela, né? Então, a questão sexual é isso, ainda vai fazer parte. E quando vem muito cedo, muito precoce, pode acontecer, como o próprio ECA diz, é uma violação, é uma violência, né? Só para acrescentar, em relação à conscientização da criança, o 18 de maio, ele é uma campanha nacional. Então, o país inteiro se mobiliza para fazer ações nos territórios, nos bairros, falando desse tema. Então, por exemplo, o núcleo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, escolas, eles falam sobre esse tema com as crianças no sentido de dizer para a criança: olha, o toque é uma coisa que só pode ser permitido se você gosta disso, se você aceita. Então, por exemplo, não é legal a gente falar para uma criança: ai, beijo tio,
né? Isso você está obrigando a criança a fazer uma coisa que de repente ela nem quer, né? Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças que o corpo é dela e que há limites, né? Então, a gente tem que dizer das regiões do corpo onde pode e onde não pode tocar. Assim, a gente educa as crianças que são menores, né? Então, por exemplo, como a Maikele falou aqui, de trocar uma ideia na escola. Não só na escola, né? A criança, quando ela está sofrendo abuso em casa, por exemplo, ela tem um avô que tem o hábito de fazer algum ato com ela que não é muito legal e que a gente considera abuso. E ela está sentindo que aquilo é errado e que está incomodando ela. Então, ela pode contar para uma professora, ela pode contar para o médico no centro de saúde, ela pode contar para a mãe, para uma referência a alguém que seja de confiança. Isso é uma forma de proteção e de denúncia. Agora, vamos supor, se um de vocês tem suspeita ou confirmação de um abuso, uma situação de abuso ou de exploração sexual de uma criança ou de um adolescente, é possível fazer uma denúncia pelo Disque 100 ou pelo Disque 181. Então, você faz essa ligação que é anônima e faz essa denúncia para isso ser apurado. Isso é uma forma de proteger essas crianças, né? É importante a gente entender que quando a gente fala dessa estranheza, né? Porque, como eu falei para vocês, a criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento. Então, onde é que a criança e o adolescente tem que investir sua energia, seu desenvolvimento? Na escola, na arte, no brincar, no cantar, em construir, em se desenvolver. Por isso que essa campanha é um tema para a gente lembrar para todos que essa problemática, ela existe. Ela existe dentro das famílias, ela existe dentro das escolas, ela existe dentro dos territórios, das quebradas, né? Das classes sociais abastecidas e das menos favorecidas. Então, é um tema, o abuso e a exploração sexual existe. Então, no Maio Laranja, a gente tem que entender que a gente não pode ficar silenciado, né? A criança, para falar com alguém, e vocês mobilizadores, vocês adolescentes, como o Rubens traz, né, de se conscientizar, de entender esse tema, para que a gente possa, na nossa sociedade, prevenir. Porque a gente está falando de prevenção, para que isso não aconteça com as crianças. A gente não quer mais araceles, né? A gente quer a criança brincando, a gente quer adolescente criando, fazendo arte. Acredito que, poderiam existir grupos que geram dinâmicas, brincadeiras com as crianças. Porém, essas brincadeiras aí, eles pegam, a criança não vai falar o que realmente acontece. Porém, nas dinâmicas, você dá pra você perceber. Aí, uma dinâmica talvez secreta, tá ligado? Tem uma base secreta ali. Aí, meio que, talvez um mobilizador mesmo. Ele chega na criança, papai toca aqui? Aí, a criança... Aí, você brincando mesmo, talvez as próprias crianças brincando ali, fazendo uma cosquinha na outra, papai toca aqui, entendeu? Aí, isso, tá ligado? Pra ver se a criança tá sofrendo isso. Gerar dinâmica com elas mesmo. Através de educação. Através de educação, né? É interessante você falar isso, Thomas, porque há várias crianças que fazem esse tipo de denúncia através de desenhos. Então, muitos profissionais da educação e da assistência, quando atendem crianças, elas oferecem um papel para a criança desenhar e muitas vezes ela desenha situações onde a gente identifica que há essa questão sexual do abuso acontecendo, né? Então, muito legal isso que você falou, porque realmente acontece. O que eu gostaria apenas de considerar, como a gente disse, né, durante esse nosso podcast, né, que é justamente a questão da educação, né? Essa que é a questão mais importante, conscientização, né? Pra gente sempre poder, as crianças mesmo, tendo essa educação, conseguir elas mesmas saber onde já é um certo ponto que já considera um abuso, né? Por exemplo. Então, é isso, educação e conscientização. O slogan da campanha do 18 de maio traz assim: faça bonito. Por quê? Abusar e explorar de crianças e adolescentes é algo feio, é algo horrendo, é algo, como vocês trouxeram, a gente não consegue imaginar o tanto que é ruim.
e causa indignação na gente. A gente quer, né, pena máxima para quem faz isso, mas é crime, isso é crime, né? Então faça bonito, não se calem, não feche os olhos para esse tema. É um tema chato, porque a gente não quer ouvir falar sobre isso, mas ele acontece. E ele acontece e a gente tem que se informar, saber diferenciar e mobilizar, falar para as crianças, falar para os pais como é que deve ser feito, né? Falar, gritar, chamar ajuda, não guardar segredo, né? Não existe segredo para as questões sexuais para crianças e adolescentes, né? Porque muitas vezes, como a Charlene bem trouxe, as crianças e os adolescentes estão sendo violados, né? Estão sendo... A gente fala sobre essas questões de isso é uma violência, a gente não pode esquecer disso, né? Então, vamos fazer bonito, nós não podemos nos calar. E eu acho que vocês, jovens, adolescentes, mobilizadores, é isso, estão se informando, se conscientizando para tratar e falar para as crianças, falar para os colegas, divulgar essa campanha, né? Uma pergunta aqui você acredita que existe possibilidade de perdão para uma pessoa que pratica, que realiza ou faz isso aí? Pela nossa lei brasileira, isso é um crime. No Código Penal, no artigo 218, no artigo B, eles podem pegar 4 a 10 anos. Então, a gente vai chegando ao fim aqui. É triste, né? Isso não tem fim, nunca vai ter fim essa causa, esse dia. E a gente vai lutar por isso, não sei até quando, mas até a gente ter voz. Até uma pessoa ter a voz que ela merece. Tipo o real valeu o dólar, entendeu? Tipo isso. E quero agradecer aqui a Charlene e a Raquel, as convidadas. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Passaram uma visão mais ampla, abrangiram o meu conhecimento, como eu sempre digo. E depois eu também começo a pensar comigo mesmo, sozinho mesmo, sabe? Eu começo a pensar e tirar minhas próprias conclusões e talvez até gerar alguma discussão ou um breve podcast. E muito obrigado, é isso que eu tenho pra falar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Também realmente me ampliou bastante o conhecimento também quanto a essa questão, né? Que antes no começo desse bate-papo, já não tinha tanto conhecimento como já tivemos agora. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua oportunidade. Aprendi muitas coisas com muitas pessoas também. E que a gente sempre luta por isso, né? Acho que a gente que agradece aí essa discussão. E encerrando, eu só lembro para vocês que denúncia pode acontecer em qualquer serviço protetivo, tá? 181 Disque 100. Denúncias anônimas ou presenciais nos serviços protetivos, tá bom? Eu também queria agradecer e eu queria falar para vocês que cada um de nós somos convocados a dar atenção para essa temática. É um tema difícil de falar, né? Ecoa vários sentimentos mesmo dentro desse tema. Mas que bom que hoje a gente pôde se informar um pouco mais. O momento que você ouvir esse podcast, que possa também mobilizar você e trazer isso, é isso que a gente quer, que jovens como vocês, né, adolescentes, possam entender esse tema e falar sobre isso, tá bom? Façam bonito, não façam silêncio. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.